Olá, tudo bem? Mais um episódio do videocast Somos Curatas. O videocast que fala sobre nova economia, negócios, curadoria, comunicação. E antes de começar, com uma convidada super especial, já vou pedir para você apertar aí o like, já curte, já compartilha, porque vai ser bom, tenho certeza. Estou aqui com a minha parceira, eu, Alice Salvo, com a Cássia Aulísio. Tudo Tudo bem, bem, Cássia? Alice? Tudo jóia? Muito bom. E hoje a gente está aqui para falar sobre como vender a sua ideia dentro da empresa. Eu tenho certeza que esse é um tema que interessa muita gente que está nos assistindo ou nos ouvindo de qualquer streaming, e porque essa é uma demanda cada dia mais necessária. A gente tem uma ideia de projeto, a gente vê uma necessidade nova, a gente tem que conseguir vender essa ideia para os nossos colegas. E ninguém melhor do que Marcela Quiroga para conversar com a A gente sobre mulher das isso. A mulher das vendas, Ô, a cara vendas. das riqueza! vendas. Eu vou falar rapidamente quem é Marcela Quiroga, para quem ainda não a conhece, tem mais de 30 anos de vivência na área de vendas. Passou por 27 anos na Natura, em São Paulo, Bahia e Sergipe, gerenciando equipes. É pós-graduada em negociação e resultados de alta performance, dá aulas nas matérias de MBA da FIA e do Sebrae, e ainda é consultora de empresas que querem montar e desenvolver seus times de vendas dentro dessa nova economia. Muito bem-vinda, Marcela. Obrigada Muito por ter vindo. obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada por me venderem já, quem está assistindo lá já me comprou. Tá vendo? Ah, Muito bom. Como é que a venda entrou na sua vida, Marcela? Só para a gente entender como é que você parou aqui. Onde é que foi que o bichinho da venda te picou? entrou na minha vida, aos 16 para 17 anos, quando eu inventei de fazer uma faculdade cara e eu não tinha um tostão no bolso, Tá. né, meus pais não conseguiriam pagar uma faculdade de arquitetura, a faculdade era cara, eu falei: "Pronto, já sei, vou vender alguma coisa para pagar a minha faculdade de arquitetura", e assim fiz. E inclusive eu não tinha idade para me cadastrar numa empresa para ser revendedora, rapidamente eu falei: "Vou vender algo que eu acredito". E pesquisei rapidinho as marcas na época, isso 1980, e aí eu vi quais eram as marcas e quais eram os possíveis produtos, até uma dica que eu dou: pense nos produtos que você tem círculo de amizades, e foi isso que eu fiz. Então eu comecei como uma consultora Natura na época, Que para legal. pagar minha faculdade de arquitetura, e assim foi interessantíssimo porque eu, além de pagar a mensalidade, que era uma mensalidade cara, eu fui a sexta melhor da equipe da minha gerente, Que e legal. fui convidada, inclusive, para um processo seletivo para ser contratada para ser uma promotora de E vendas. aposto que ganhava mais do que a mensalidade, né? Ganhava mais que a mensalidade. E aí, na época, uma das coisas que já me chamou a atenção, eu falei: eu tenho que ter método para venda. Eu falei: qual vai ser meu método? Mas 17 anos, nunca tinha pensado nisso. Eu falei: já sei. Eu tenho que sair com 12 produtos na sacola e só posso voltar para minha república com 4. Inventei o método. Tá. O Pronto, seu método. o meu método. Então, se eu tivesse na bolsa ainda pronta entrega às 5, eu tinha que dar mais um rolê. Tá. E aí foi assim que eu fui fazendo, pagando a mensalidade, sobrando, inclusive, a ponto de eu sair de Santos, que era onde eu morava na época para fazer a faculdade, e voltar para São Paulo e fazer a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, ali na Belas Artes. Exatamente com o dinheiro das minhas vendas. Que Gente, não, legal, e a que história? E máximo. você fala aí, você falou ali baixinho, mas eu vou falar alto. 1980, ali por aí, né? Na década de 80. Mas assim, como é que é uma competência que não tem época, não tem assim. A gente está falando isso desde, né, séculos atrás. E vamos falar nos próximos séculos, a competência da venda é uma competência super necessária e que quanto mais tempo você tem, mais você sabe, mais você pode ensinar, né, Marcelo? Você sabe que tem até um estudo bem legal, mostrando até 2025 quais serão as competências que a gente tem que ter, as habilidades que a gente tem que desenvolver para ter sucesso. E vendas, e negociação são uma das 15 principais para qualquer colaborador, para qualquer empreendedor. Ter esta habilidade é fundamental para você estar up to date, né, para você estar atualizado nas competências reais que a gente precisa ter para os negócios fluírem. Então é uma pesquisa mundial, Do hã, Fórum Econômico do Fórum Mundial. Econômico Mundial, e aí eu dou aula dessa matéria falando exatamente isso para qualquer área que um aluno atue. Ele fala assim: "Ah, mas eu sou de TI". Então, mas é uma habilidade que você tem que ter
Se não tem desenvolvida, tem que Essa é a desenvolver. minha pergunta. Qualquer pessoa consegue desenvolver uma habilidade em vendas? Como é que funciona essa virada de chave na cabeça de quem não se considera um vendedor atualmente? É, porque a primeira objeção, né? É, Venda não é não pra é pra mim. mim, não Então, é eu meu ia negócio. chegar nesse ponto. Aham. A Alice, em tempos remotos, já falou assim: eu não sou para vendas, mas Hum. você já me vendeu, tá, Alice? Tá Né? vendo? E aí tem uma coisa que é bem relevante. Tem estudos que mostram que até antes de Cristo, né, a coisa de ser vendedor é uma coisa promíscua, tá? Então não é prazeroso ser vendedor. Até tem aquela máxima assim, isso é conversa de vendedor, que é para denegrir mesmo. Pejorativo, né? Pejorativo. Aham, aham. E aí, se você for olhar, fundamentada na filosofia, na história, tudo mais, vem lá de trás até do caixeiro viajante. O caixeiro viajante, ele era quem fazia as trocas, quem proporcionava essa venda quando começou-se a ter trânsito de moeda e tudo mais. Mas ele entregava coisas também estragadas, porque você não tinha refrigeração, você não tinha como ter coisas sempre de boa qualidade. Então, o caixeiro viajante levava para os centros comerciais pequenos. Ele também era uma pessoa, por um lado, bem vista, porque trazia oportunidades, por outra, um lado mal visto, porque ele trazia coisas Prometeu e não estragadas. cumpriu. Não Exato. entregou o que prometeu. É. Então, ser vendedor não é algo tão prazeroso para muita gente. Então, esse é o primeiro ponto. E, historicamente, isso comprova. E até falando uma coisa, no imposto de renda meu, da Natura, de quem trabalha com vendas, pode olhar lá. A categoria é caixeiro viajante até hoje. Jura? Olha que bacana. Olha que Olha, curiosidade. não Né? sabia. Então, quando eu crescer, eu vou ser caixeiro viajante. Né? Então, tem um dado histórico aí. Tá. E a outra coisa que é bem relevante, que é assim, estudos comprovados mostram que não é só dom. Hoje, venda é uma ciência que abarca, inclusive, outras ciências, neurociência, psicologia, comunicação, e você tem cursos de vendas hoje para desenvolver os skills. E você tem, é lógico, que também uma competência soft skill, que é o prazer em vender, o prazer da eloquência, e aí buscar superar o que foi combinado, não só no lado mais técnico e o lado tão hard skill. Então, respondendo de forma pragmática, dá para vender, dá para desenvolver as competências. Tem hoje, Harvard estuda cada vez mais isso, tem laboratórios vendo as sinapses e quais são os lados que a gente mobiliza no momento de vendas. E juntando a parte mais comportamental de soft skill com o hard skill, aí você tem o prazer dos olhos brilharem ao falar dessa atividade. E se você acredita no produto ou na empresa, né, que você está vendendo ali, eu acho que isso sobe ainda mais, né? Inclusive, é o pré-requisito. Ela falou isso a primeira, né? Quando ela precisava lá do dinheiro para a faculdade, ela falou: o que eu gosto, o que produto eu acredito que eu posso vender. Seria o primeiro passo, assim, não é nem. É bom ter. É o primeiro passo para você realmente vender alguma coisa. Tem só um detalhezinho, uma pegadinha aí, né? Tem pessoas que falam assim, eu não vendo o que eu não acredito. E tem estudos hoje que mostram que pode ser até por conta da diversidade, até por conta das experiências diferentes, pode ser que eu não venda algo porque eu não acredito, mas seja uma solução para Alice. Então, essa coisa que, até contando do meu passado, né? Tinha um perfume da Natura, chamava Bouquet da Sicília. Eu não vendia nem a pau, porque eu não gostava. Você não gostava. Mas foi premiado. Então, olha que interessante também para quebrar essa mítica, né? Eu não vendo o que eu não acredito. Pera lá. É um não acreditar porque você não gosta, porque a sua cultura, porque algo te impede, pode ser que seja a solução para alguém. Então, se ligar, algumas pegadinhas que a gente tem também no mundo das vendas. E no mundo muito atual, né, Marcela? A gente, no episódio anterior, a gente conversou com a Ana Minuto, que fala justamente dessa diversidade de narrativas, de repertórios diferentes. Então, quando a gente estava acostumado, talvez, com uma narrativa só dominante, aí faz sentido isso. Agora, quando você tem várias narrativas e você aprende a escutar, a respeitar, pode ser que você não goste, mas o outro gosta. Ele veio de outro repertório, de outra história, E também tem eu versus eu mesma em um momento de vida. Eu vou dar um exemplo. Eu sempre fui uma pessoa, hoje tenho 57 anos, mas sempre fui uma pessoa que achava que eu tinha o cabelo liso e esquisito. Tudo bem, era uma fase. Porque não era nem cacheado nem liso, né? Era. Da época que não tinha definição. Exatamente.
Aí eu fui fazer um trabalho para uma empresa de cabelos cacheados, ondulados e crespos. E aí fui analisar qual era a curvatura do meu cabelo e descobri que ele é ondulado. Aham. Então Na hora que você eu deu o nome, Deu nome, né? Aí caiu a significou, ficha. caiu a ficha. Aí eu versus eu mesma, no período do liso esquisito, não usava tais práticas. Hoje, com o cabelo ondulado, que eu já descobri que é a curvatura, né? Curvatura C3+, né? Aquelas coisas. E descobri que tem mais de uma curvatura, B2 e2B e 2C. E aí, eu versus eu mesma e as minhas novas necessidades, mudei também alguns produtos e algumas exigências que eu tenho. Então, também, você como vendedor, presta atenção também no teu cliente, no teu círculo de leads, de contatos, a evolução que ele também vai tendo ao longo do tempo. Né? A maturidade. Então, faz de conta que eu vendo para uma empresa que usa super pouco CRM. Tá bom? Então, eu vendia para aquela empresa, ela subusavam CRM, então eu nem propunha outros pacotes, outras APIs, porque ela usava pouco. Mas eu não me atualizo. E aquela empresa começou a ter um olhar de uso exagerado, até aumentado, digamos, né, do CRM, e aí ela está hoje carente de saber integrações com Ela foi chat buscar no de... mercado, por exemplo, sendo que Exatamente. o vendedor tinha ela na mão. E aí, aquele vendedor fala, mas nossa, aquele meu cliente, de repente eu perdi. Não, é que você não sacou que ele evoluiu. Então acompanha teu cliente também. Essa dica eu acho que é uma das. Você fechou, acompanhar o cliente, né? Porque um processo de venda, ele não ele não termina em si, no fechamento ali, né? Exato. Numa contratação. Tirar pedido, Tirar no né? pedido. Exato, é uma diferença, né? Entre tirador de pedido e vendedor. E aí eu já vou pegar outra também, que é essa coisa assim, ai, mas eu atendo super bem. Gente, atender bem, ó, eu acho isso super importante. Atender bem assim, meu cliente vai, me pede um item. Vamos exemplificar, ele me pede pilha. Eu vou, entrego a pilha. Atendi bem. Ele me pediu, eu fui, entreguei. Bacana. Mas eu não perguntei para quê. Eu não perguntei se precisava ser recarregável. Eu não perguntei se ele precisava de quantos miliamperes. Ele vai gravar um casamento? Ele é para máquina fotográfica? É uma viagem de 30 dias? Eu não fui além. E aí, se a gente fica nessa coisa só do atender bem, ou só que nem a gente acabou de falar, do cliente já cativo, e não me atualizo, e não vou além, aí você fala assim, poxa, eu atendi bem, mas eu não vendi coisas extras que eu poderia ter vendido. Eu poderia ter entendido que ele precisava de mais bateria, que ele precisava até do carregador, que ele precisava de outros itens até que pudesse E que solucionar. você tem na sua loja ou no seu negócio para oferecer. E aí eu falo assim, ai, o mercado é traidor. Oh, não O mercado é tão difícil. E, Marcela, é assim, a gente está falando, você está falando da venda, está dando o exemplo do produto, mas eu acho que uma coisa muito legal também, que mudou até a visão que eu, por exemplo, tinha de venda, que é a tal de vender ideia, né? Então, mais do que você vender um produto, você está vendendo uma ideia, um conceito. Eu falo, assim, a gente vende até para nossa família, né? Para os nossos maridos, filhas ali, né? Vamos para praia esse final de semana em vez de ir para montanha, né? Então, qual que é a diferença de você vender um produto para um cliente e você vender uma ideia, seja para um cliente, seja para um amigo, seja para a família? Alice, tem filósofos, eu vou lá atrás de novo, né? A filosofia mostra, tem filósofos que falam que tudo começa na ideia. Tudo começa no pensamento. Então não existe um produto sem ter tido um pensamento, sem ter tido uma ideia antes. E aquela ideia foi vendida internamente, para depois ela virar um produto. Então a sequência das coisas, ela acontece, eu tenho um pensamento, gero uma ideia, aquela ideia eu vou validar para transformar aquilo num produto A, B ou C. Então, também tem uma coisa que a gente vê muito em empreendedorismo, né? Eu vejo e já crio o produto, mas eu não validei a ideia. A ideia era, por exemplo, eu descobri que agora eu tô com uma fraqueza super acentuada na unha. Essa minha ideia agora é como é que eu cuido da minha unha. Eu não pensei no produto, eu pensei no meu problema. E a ideia é validar qual é o produto que eu posso fazer para a Marcela diminuir o problema da fraqueza das unhas. Estou dando exemplo de produto, de novo, assim, mas vale para tudo. Vale para um B2B, vale para o B2C, vale para o B2B2C, o D2C, vale para tudo. A ideia é a precursora, né? Então, eu valido essa ideia para depois transformar ela
num produto. Então, esse ato de validação é qual a solução que você precisa. Eu tenho que ouvir, eu tenho que me comunicar, eu tenho que ter opção. E a gente no empreendedorismo muitas vezes não pega opção, eu pego esta linha, eu preciso fazer este item e vai vou pro com ele, desenvolvimento. vou para o desenvolvimento, Eu- abraço ele e vou que vou, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é apaixone-se pelo problema, né? E não pela solução. Porque às vezes a primeira solução que você viu, que você acha que vai resolver aquele problema, pode não ser a melhor solução. Então, se você é apaixonado por um problema, e esse problema, se ele existe há muitos anos, seja um problema dentro da empresa, seja um problema dentro da sua escola, dentro da sua estrutura familiar, de amigos, ou seja, existe aquele problema. Se você gostar ou tiver atrás de acertar a mão para resolver aquele problema, você vai encontrar a solução que for necessária para resolvê-lo. E não ficar focado em algum produto que você achava que resolveria E uma atualizar. base, por exemplo, talvez uma base de unha, mas que ela pode causar um outro problema, ele pode te trazer um outro problema de saúde, enfim, nem sempre ela Pode ser um comprimido? pode ser comprimido, de Não engolir, não precisa posso ser, mais né? tomar. Uhum. Exatamente. E olha que e atualizar. Uhum. Então, eu vou dar um exemplo de uma dor, né? Apaixone-se pelo problema, pela dor. É um problema de todos nós. A gente quer a efetividade da presença digital. Ah, então tá bom. Então, eu vou entender de qual é o social selling que eu tenho que fazer. Bom, eu tenho que estar nas redes sociais, o que fala com o meu público é o Instagram, então eu tenho que entender sobre isso. Então, a solução do problema, da minha presença, da minha atividade em social selling é dominar o Instagram. Dominar o quê, cara pálida? O que é dominar? Porque daqui a um ano já é outro. Entrou o TikTok, transformou. O algoritmo muda todo dia, né? E também não é um algoritmo. Você tem um algoritmo para Reels, que é diferente do algoritmo para feed, e que é diferente do Stories. E aí você fala assim, o que é dominar também? Então, se eu tô apaixonado pelo problema, eu vou procurar a solução sempre. Para aquele problema, muito Para bom. aquele problema. E quando você está percebendo um problema, vamos falar agora do mundo corporativo, você trabalha dentro de um departamento de uma corporação e você percebe um problema ali que se repete, que recorrente. Como que faz para vender uma boa ideia internamente? Eu queria deixar essa pergunta aqui no ar para você, Marcela. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, um break, e a gente já volta. E na volta você responde para a gente como é que a pessoa vende uma ideia internamente de uma forma super eficaz? Bora. Bora? Tá bom. Quer um parceiro como esse para o seu projeto de comunicação? Acesse curatas.com.br. E encontre fornecedores selecionados e avaliados pelo nosso time de curadores. Estamos de volta. Hoje a gente está batendo um papo sobre como vender uma ideia internamente. Estamos falando sobre vendas de uma maneira geral com a Marcela Quiroga, que é super especialista, trabalha há quase 30 anos com vendas e prepara pessoas dentro de corporações, dentro das empresas, para saberem vender mais, né? E melhor. Na verdade, nem sempre vender mais é o grande objetivo. Marcela, eu deixei uma pergunta no ar antes do intervalo, que era em relação a como vender uma ideia internamente na empresa onde eu trabalho, no departamento que eu estou. Como que eu faço para vender uma ideia efetivamente? Qual que é a receita do bolo? A gente negocia as ideias ao longo do dia, o tempo todo. Aliás, a gente negocia o tempo todo, a gente vende o tempo todo e a gente vende, inclusive, a interdependência, né? Não tem a solução de um grande departamento que é o incrível numa empresa. O departamento de marketing é incrível. Se não tiver a venda, se não tiver o suporte de atendimento ao consumidor, se não tiver finanças, se não tiver o compliance, se não tiver a controle, as coisas estão muito interligadas. Mas, respondendo de forma pragmática, eu tenho que vender, primeiro de tudo, essa ideia da interdependência. As ilhas não funcionam, né? Ter uma empresa com uma ilha de sucesso não funciona. Nossa, a área criativa, a área de comunicação... Pera lá, cara pálida. A área, ela é o todo. Essa interdependência e os muros baixos, tanto é que a gente tem hoje todas as grandes corporações usando as baias baixas, não tendo inclusive divisões por área, exatamente por causa dos times interdependentes e intravendedores. E aí tem uma coisa que é super importante, às vezes a gente tem que vender a prioridade. Pode ser que no dia a dia a gente tem vários afazeres, o mundo corporativo você tem entregas
a fazer o tempo todo, como é que você é hábil de vender aquela prioridade para outra área? Ou até para o seu colaborador. Como é que eu vendo para o meu colaborador que ele, entregando aquilo mais rápido, e aí fazer até a conta do trade-off, né? Da troca, se a gente entregar isso com eficiência, a gente tem um bônus, a gente tem uma série de mecanismos que disparam. Então, como é que eu vendo internamente? Primeiro, é tendo essa visão de interdependência. A outra é exatamente essa de eu ser hábil para mostrar dentro dessa ação de 8 horas, 12 horas das empresas, como é que a gente tem a prioridade. E tem um ponto que é super importante. Como é que eu posso ajudar você a executar isso para nós termos essa entrega? E eu, além de vender a ideia, eu também oferecer ajuda, porque a experiência comigo, a gente fala tanto da experiência, a experiência comigo é que eu vou fazer o máximo para ajudar você a priorizar, para a gente ter entrega consistente, e isso impacta de novo na interdependência. Então, quando eu vendo, eu também entrego, porque eu preciso de você, mas você pode contar comigo também. Sim. E a gente vê isso o tempo todo, até nas relações de networking. Vale a pena? Nossa, eu sempre convido tal pessoa para a gente fazer umas experiências juntos, mas ela sempre fura, ela sempre está atrasada, ela desconecta. Espera lá, eu vou desconectando dessa pessoa aos poucos, né? A gente falou Uma de, troca, né, que se sustenta ali, precisa de uma troca. a gente falou de neurociência, que é uma das ciências que suporta a venda. A neurociência mostra que é muito interessante. Não vem à minha cabeça o nome de algumas pessoas. Você apaga 30% daquelas pessoas que não foram boas experiências na relação dentro da própria empresa. Então você já não conta com aquela pessoa. E eu quero que conte comigo, porque eu também quero contar com você. Então, de novo, a interdependência dentro das empresas e aí a positividade também, porque eu vou priorizar você também. Eu não vou entrar naqueles 30% das pessoas que se desconectam e não priorizam você, Ah, que legal né? isso, hein? Que Então, muito bom. e experiência tem a ver, você falou aí, do relacionamento, né? Então, quando a gente está falando de uma economia que é baseada na experiência, a venda não é só mais de produto, então tem tudo em volta, né, daquele momento transacional, tem muita coisa em volta antes da captação do lead, do pós-venda e tal. Como é que você cria esse relacionamento? Como é que você fala de venda antes da venda? Sem Como é estar que você, vendendo, sem estar antes de vendendo? estar vendendo. Quais são as skills aí para você se relacionar? Uma delas é a comunicação, né? Mas a comunicação ela tem duas vias, a escuta e a fala. E a gente pratica demais a fala, né? Eu mesma tô aqui empolgadésima, né? Né? Mas a escuta. Porque às vezes a gente tem perto da gente pessoas que estão conosco o tempo todo dando mostras do que ela precisa. E se eu não escutar, eu não percebo. E isso serve no mundo corporativo, isso serve entre amigos, isso serve entre colaboradores. E aí você vai e faz um assessment de 360 graus e, nossa, eu fui mal avaliada pelo meu par ou pelo meu... Porque eu não vi. Então, uma skill é a comunicação, ou ouvir A escutativa, a né? Quando escutativa. eu dou aula de soft skills, eu sempre falo assim, gente, quem me ensinou soft skills, a primeira foi minha avó. Porque ela fala assim, você tem 2 ouvidos e uma boca para falar menos e escutar mais. Então, quer dizer, quando não se falava em soft skill, minha avó já Já ensinava isso. tem a sabedoria, né, que vem antes disso. É. Então, essa é uma. A outra é muito dentro desse mesmo skill, é ter o interesse genuíno. É. Né? Porque também ouvi, já pensando naquela coisa assim, como é que eu vou ganhar? Nossa. Não, é ser genuíno. O genuíno de imaginar que aquela informação pode ser compartilhada, às vezes nem é necessária para mim, mas eu posso compartilhar e ativar outra rede. Então, a outra skill também é super importante, que é a ação em rede. De novo, a gente não é ilha. De novo, a gente não é absoluto, mesmo sendo equipe, a gente é interligado. Então, é interligado com os clientes, é interligado com os pares, é interligado com as redes de apoio.
E isso é fundamental. Então, falamos da comunicação, da escuta, falamos dessa da rede de suporte, e outra que é super importante também, é estudar. A gente também tem hoje, dentre as trocentas atividades, a gente para de estudar, e estudar remete a uma coisa que, assim, quando sobrar tempo, mas não dá, não sobra. Não vai Então, saber. como é que eu estudo? Nem que seja eu estudar meio compartimentado, né? O que está acontecendo hoje na comunicação digital? O que veio do berço do offline e que eu posso trazer das regras de marketing para quem fez universidade dos Aham. 4 Os P's, 4 né? P's do marketing. Do marketing. E aí, não parar de estudar também. Hoje tem vários cursos falando, né, de lifelong Learning, learning. Então, essa é outra competência super importante. Eu acho que trocar quando você fala de estudar, também pode ser trocar conhecimento entre equipes, né? Imagina um time de venda, por exemplo, que vende o mesmo produto ou serviço, que conversa com consumidores com demandas parecidas, por que não trocar, né, entre eles? Então, eu sei que dentro das áreas, né, de marketing sempre foi muito comum as convenções, né, esses eventos de premiação e tudo mais, que, por um lado, geram essa disputa interna para que as pessoas se destaquem. Você mesmo foi um destaque ali nas suas vendas diretas quando você começou, mas eu também acho que tem que ter espaço nesses ambientes para troca, né? Para que esse aprendizado ele se faça, principalmente num tempo como hoje, onde o consumidor muda tanto o tempo todo e a demanda muda rapidamente também, né? Então, eu acho essencial que quem lidera times de vendas ajude os vendedores a se manterem atualizados também, né, por meio de trocas ali, eu acho que isso é E aí essencial. tem uma coisa que você falou que eu acho super importante, falando também do mundo corporativo. O líder de vendas, o líder de equipe, ele tem um papel hoje cada vez mais analítico de o que pode ser um skill que a Alice não tenha Tá. e que eu tenho que ajudar a desenvolver, mas que de repente a Cássia tem e eu tenho que desenvolver outro. Então ele cada vez mais imaginar, você falou da tua avó, né? Usar a metáfora, você tem 5 dedos, os 5 são diferentes. O que serve para um não serve para outro. Então, o gestor cada vez mais individualizar as pessoas do seu time, ver quais são as skills, hard ou soft, que ele tem que ajudar e até estimular o desenvolvimento, o autodesenvolvimento do colaborador e o que ele possa incentivar e olhar isso com dedos diferentes. Porque antes, falando até dos tempos, né? Metas iguais, É, busquem igualmente e vamos que lá. a Uhum. velha escola é assim, dá meta, 30% não vai atingir, você joga para lá, e os 70% que vai atingir, você sobe a meta, né? E essa era uma velha escola de não diferenciação. Mas vamos para a sábia avó que fala, cada dedo é diferente um do outro. Aham, muito bem. Cada vez mais, né, a gente está convivendo nessa multiplicidade, então é essencial que se veja as pessoas de forma diferente, muito bom. E como é que lida nessa nova economia, com essa multiplicidade e também com uma coisa geracional, né? Que a gente tem aí gerações das pessoas que trazem muita informação, nós, né, trazemos muita informação aí, geração X e tal, mas que tem uma geração Z chegando, eu nem sei aonde que tá mais agora, mas assim, Chegando no mercado. chegando no mercado, do Z já deve ter passado para a próxima, que eu ainda não sei. Mas assim, como é que você lida com essas múltiplas experiências e pontos de vista e visão de mundo? Uma das coisas que é uma das coisas para conciliar, é super importante, é eu entender a meta individual da pessoa, a meta individual de vida, porque eu como gestor, eu vou apertar aquele botão. E se eu apertar o botão errado da Alice, eu perco a Alice. Então, eu entender também. É lógico que eu tenho uma corporação, eu tenho que entregar resultados, mas entender também essa multiplicidade e quais são os objetivos de vida daquela pessoa. Ah, é o propósito. Bacana, mas se eu não estiver aberta para ouvir e para entender como é que eu chego nesse propósito, eu também vou apertar o botão errado. Vou dar um exemplo bem prático, né? A gente tem pessoas, pensando até numa pirâmide de Maslow, tem pessoas que vão estar dentro da sua equipe e que elas buscam conforto de uma estabilidade, de um mundo corporativo, de um salário e tal. E eu tenho que entender, fazer essa leitura. Aí eu tenho pessoas que querem mais, subir um pouquinho mais e ter uma preocupação mais com segurança, uma preocupação mais com a sociedade. E eu, como gestor, eu, como corporação, ter mecanismos para entender.
dentro da geração, e eu tenho que ter diferenciações para ter entregas até múltiplas também, o que move um e que não move outro. Olhar a corporação também, que tem o seu foco, seu direcionamento, mas usar linguagens específicas e não os pacotes que a gente tinha na velha escola. E aí eu olho qual é o teu objetivo dentro da corporação, como é que eu posso mobilizar, se você quer ter qualidade de vida, se você quer ter destaque, se você quer buscar conforto, e aí eu usar quais são os indicadores que são sucesso para você, e aí eu poder, dentro da corporação, poder mobilizar e te entregar isso. E aí, Legal. falando de vendas, durante muitos anos no plano de incentivo da corporação onde eu trabalhei, a coisa era muito voltada para as joias e os ícones que mostravam que aquela pessoa era incrível. Bacana. Beleza. E eu tenho um brinco que eu ganhei, que ele todo em brilhantes, de ouro, feito pelo o designer. Beleza. Maravilhoso. Não dá para usar. Apertava até. Você tá linda, mas doloroso, né? Já toma Aí a um Marcela é analgésico. setada no conforto, né? Aí não rola. Não rola. Aham. Então, respondendo de novo de forma pragmática, é eu também ter mecanismos de escuta para aquele colaborador, para aquele time, o que mobiliza ele, e eu ter também como analisar em repertório para te entregar isso. Porque também se eu não tiver em repertório e o meu único repertório é dinheiro, o salário aqui é alto, o único benefício é o dinheiro, aí não dá, né? eu também. vou ter, não vou ter diversidade, É. eu vou ter um monte de leão que a gente fala. De pessoas que querem, que o interesse primário é o dinheiro na venda. Vamos acrescentar tecnologia nisso tudo? Então, você fala muito dessa segmentação, que é possível fazer também com o seu time de vendas, né? De entender os interesses individuais. Tem ferramenta hoje? Tem ferramenta? Quais são? Cita algumas, fala de algumas que você provou e usa, enfim. O que é essencial hoje para você gerir uma equipe de vendas, para você ter sucesso na organização dos dados, enfim? Bom, tem uma que é óbvia, né? Que é o CRM. Eu ter como básico. E se eu não sei, eu não implantei, dá tempo para implantar hoje, gente. Tem que ter. Porque eu tenho clientes que também querem ser acionados com botões diferentes. Eu tenho aquele cliente que ele quer proximidade. Eu tenho aquele outro cliente que quer saber do que tem de novidade. Então, eu ter o CRM e também segmentar. Não só como a gente tinha também na velha escola, que é tamanho PMG. Até tantos colaboradores e tanto de faturamento. Não, é mais do que isso. Como é o meu relacionamento? Meu relacionamento é com o CEO? Ou o meu relacionamento é com o coordenador? Não tem nada de errado nisso, mas eu ter um Customer Relationship Management, que é um CRM para poder interpretar clientes. Esse é super importante. A outra coisa que é super importante dentro da tecnologia é eu entender os indicadores. E para entender indicadores, eu preciso de tecnologia para acompanhar o meu chamado funil de vendas, as minhas ações de outbound ou de inbound, né? Uma é eu vou atrás dos clientes, eu faço as prospecções, a outra é eu atraio através de conteúdos, eu atraio através de ações, de eventos. E como é que eu classifico isso? Porque senão também eu posso estar entendendo que é uma coisa que a gente tem ouvido muito, eu tenho que gerar conteúdo. Bacana. Gero conteúdo que nem doido. Ou como empreendedor, na minha equipe, ou como uma grande corporação, o blog, tudo. Mas não acompanho. E não sei qual é o grau de engajamento. As pessoas estão vendo, estão engajando, estão procurando saber mais. Aí você faz um teste rápido de não publicar e ninguém pergunta. Ninguém sentiu falta Ninguém sentiu falta, né? Aham. Então é super bacana eu criar indicadores e criar etapas dentro do meu processo. Eu preciso procurar novos clientes? Sim, eu preciso procurar novos clientes. Quanto? E dos que eu procuro, quantos eu trago para uma próxima etapa de qualificar? Aquele cliente, eu posso entregar a solução ou eu não posso entregar agora e a gente vai continuar o relacionamento para depois? E aqueles que eu qualifiquei e tem uma oportunidade de negócio, bacana, também quanto? E os que eu olhei e vi que é uma desoportunidade, olha que criou. Não dá oportunidade agora. O que eu faço com isso? Também abandono? Como acontece muito? Então, criar indicadores, criar como eu posso entender
o meu pipeline, que a gente chama, Um né? ciclo de vendas, né? Tem que ter um ciclo, enxergar vendas como um ciclo, como um Isso. processo que tem começo, meio e fim. Tem Ou não sei começo, se meio e fim, fim. não sei se tem fim, acho. Não, o fim é a oportunidade de É nova, a né? nova venda, Mas exatamente. principalmente de forma muito clara e de acordo com o tamanho da minha empresa. Uhum. O que eu tenho ali de indicadores? Você cria os seus indicadores, né? Você não precisa ficar copiando, porque às vezes a gente quer copiar com a cartilha, né? Os departamentos, as empresas, uma empresa pequena quer copiar a cartilha da grande e aí não consegue É acompanhar, inatingível, acaba não né? E tendo aí nada, né? E você os se números frustra. podem ser outros. É. Vou dar um Uhum. exemplo também, né? Você vende turbina. É 1 ano e meio para vender uma turbina. E você vende travesseiro. E você vende esmalte. As coisas têm ciclos diferentes, têm captações diferentes, você tem experimentações diferentes. A gente fala aquele doce do shopping pretzel, eu nunca tinha experimentado. O dia que eu experimentei aquela maledeta daquele tequinho, assim, eu me apaixonei. Aham, Então eu podia não ter tido experimentação e não usar nunca aham, aquela experiência para me provocar algo. aham. E aí você vai entendendo de provocar, de gatilho de ativação de cliente, você vai entendendo um bocado de coisa. Que incrível. Hoje, né, o marketing sensorial, né? Você tem uma série de possibilidades aí de provocação. Eu fiquei, enquanto eu estava te ouvindo, agora é tanta coisa que ela fala bacana, eu me interesso, gosto muito do assunto, né, de vendas e essa negociação, eu gosto muito da palavra negociação. Me veio aqui na cabeça, uma vez eu li um número que é mais barato, é 7 vezes mais barato, me parece, me corrija se eu estiver errado, você fazer uma nova venda para um cliente que já é seu. Então, do que você conquistar um novo cliente que nunca experimentou um produto seu. Essa informação lhe é familiar ou você desconhece? Ou... Não, depende também muito do segmento, Ah, tá bom, né? não é um Depende, dado. não é um dado absoluto, Tá. depende do segmento, mas é infinitamente mais caro conquistar novos clientes. Sim, então isso é fato Isso é mesmo. fato, Tá, né? tá. A gente vê até pelas redes sociais, né? Aham. Hoje você conquistar uma pessoa para ser seu seguidor, ok. Mas para converter e Converter. comprar de você é muito mais difícil do que você ir aquecendo, tendo relacionamento, entregas consistentes e ele comprar um curso seu, ele comprar algum produto ou algo, uma prestação de serviço, uma mentoria. O número que a gente tinha antigamente, né? Até feio falar assim antigamente, né? Meu Deus. Há um período É, atrás. chegava a se falar Ah, algo em termos de 12 vezes mais caro. tá. Chegou-se a falar em 5 vezes. Um número mais aproximado, que até o Sebrae faz essa alusão, é algo em torno de 7 vezes. Tá Né? bom. Mas depende do segmento mesmo. Entendi, mas o que é certo é que é mais fácil vender para quem já compra de você. Porque aí eu acho que já vem outros atributos, né? Confiança, ele já tem uma admiração, já reconhece a autoridade, já sabe que você existe, coisas que Exato. você tem Já que começou um conquistar. relacionamento, Já começou né? um E relacionamento. você já exato. teve uma coisa que é super bacana, microexperiências. Pode ser, até eu dou um outro exemplo. Quem é mais antigo lembra de um guia restaurantes da Michelin, Sim. né? Aham. Eu pensava aquilo, eu falei assim, nossa, eu nunca comprei pneu Michelin. Será que eles fazem esse guia para Só você pra que- gastar pneu para um dia você comprar pneu Michelin? Mas não era para ter um contato com a marca, para ter um contato e um dia você ter a marca. Isso está no seu imaginário, está na sua memória de algum lugar, né? E aí, se a gente imaginar que isso acontece para tudo o tempo todo, você não faz tratamento dentário todo mês. Mas você pode lembrar a cada 1 ano, 2 anos, da sua dentista, porque ela já fez essa referência em você. Sim. E aí vale para tudo. Vale para Curatas. A gente tem o Isso. videocast Somos Curatas porque a gente quer que as pessoas, quando precisarem usar uma plataforma de contratação de serviços, recorram a Curatas. Perfeitamente. Então, Pode não ser hoje, pode ser não, amanhã, mas um dia ela vai mas vem contratar. entender onde tem a curadoria e tá aqui, a gente tá vendendo. Faz um pitch aí, Tá né, vendo? Marcela? Marcela é nossa vendedora. Isso. A gente vai caminhando para o final e aí a gente tem um quadro aqui, Marcela, que a gente faz o nosso grifo do que é importante, de tudo que você diz importante, mas o que a gente, que curadoria que a gente faz dentro desse episódio. Eu queria já falar com a Cássia. Qual que é o seu Uau. grifo, Cássia? Olha, gostei de saber sobre a diferenciação entre os vendedores. Acho que eu vou destacar isso, porque muito se fala hoje em customer experience, fala-se muito em personalizar a experiência do cliente, né? Ou impressionar a experiência do cliente. Mas você também ter esse olhar
para uma equipe de vendas, para as pessoas, os 5 dedos, né, que são diferentes e têm necessidades e gatilhos diferentes, eu acho que é algo muito interessante para quem não já entendeu que não dá mais para criar metas iguais para todo mundo, achar que todo mundo tem o mesmo objetivo e vai ser impulsionado ali para vender da mesma forma. Eu acho que são pessoas, né? Um olhar mais humano para as vendas. Eu acho que isso revela para mim um olhar que tem que ser realmente mais humano para os líderes de equipes de venda. E para mim foi um destaque interessante. Gostei muito de saber. Não olhava por essa perspectiva. Que engraçado. Muito bom, Você tem algum muito bom. grifo desse Eu episódio? tenho um grifo depoimento, Tá pode? bom, pode. Como a Marcela falou lá atrás, assim, que eu já falei Já para vi, ela anos atrás, que eu não sou vendedora. Então eu tinha um pouco de preconceito mesmo dessa Sim. história de venda, né? Até antes de que uma jornalista não vende, jornalista só conta histórias e tal. Quando eu fui para o empreendedorismo, eu ainda levei esse ranço, esse preconceito. E ao conhecer a Marcela, eu realmente mudei a minha visão de vendas, assim, porque eu vejo a Marcela uma venda barra relacionamento, e eu acho que isso faz toda a diferença. Então, assim, a gente, na prática, nunca vendeu nenhum esmalte para outra, nem um pão de queijo, né? Mas, assim, a gente vende, como você falou, né? Alice já me vendeu alguma coisa. Provavelmente já vendeu alguma ideia, ela já me vendeu ideias. Ou já Então, fez assim, alguma conexão, algum contato? um relacionamento, por isso que eu falei, um grifo depoimento, porque Aham. o tanto que a Marcela agrega ensinando vendas e vendas além do venda, além do transacional, que tem a ver com relacionamento, eu acho que isso muda paradigma mesmo. Mudou para mim e eu espero que mude para quem está aqui assistindo a gente, escutando a gente, porque isso é muito legal. É uma skill que todo mundo tem que ter e passa por você ir ultrapassando os seus próprios preconceitos, né? E eu acho que a A Marcela traz escuta essa. também. Então hoje eu acho venda gostoso, olha só. Tá vendo? E você sabe, eu dou aula sobre esse assunto e é muito comum a gente ter na sala alunos apaixonados pela sua empresa, pela sua ideia, pela sua atividade, mas breca e fala assim, eu vou pôr alguém para vender. E aí eu falo assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer para a nossa cabeça é vendermos para nós mesmos. Né? Tanto é que tem livros de negociação, até do William Ury, um deles é como Chegar no sim, né? chegar no sim com você mesmo. Tá. Por quê? Porque se eu tenho uma ideia incrível e brilhante para levar para o mercado, eu tenho que ter a habilidade de me convencer que alguém precisa daquilo e que eu vou levar aquilo para alguém. E eu dou exemplo para eles falando exatamente isso. As melhores viagens, as melhores condições do seu carro, do seu celular, da sua casa você comprou na mão de um vendedor. Pode ter tido vários nomes, key account, gerente do escambau, mas é alguém que aproximou você da solução que você precisava. E aí, a gente tem 2 formas de venda. Ou você vende para aumentar o prazer de alguém, ou para diminuir a dor. Então, você comprou de alguém, de algum vendedor, o seu aumento de prazer ou a sua diminuição de dor. Ou seja, a gente inverte a lógica histórica e diz: vender é bom É bom bom. para quem compra, é bom para quem vende, tá vendo? E a Marcela Alguém está colaborando precisa- para essa Alguém mudança. precisa, exatamente. Alguém precisa do que eu tenho de competência, de Aham. conversa, de carinho, de produto, de experiência. Alguém precisa. Muito Marcela, bom. deixa seus contatos aí, faz seu pitch. Você porque tem uma consultoria, né? ela tem uma consultoria vamos- e eu acho que a Marcela ajuda muito assim as pessoas a reverem esse conceito de vendas e as empresas, né, a treinar as empresas. Conta aí pra gente, o Onde que as você tá pessoas fazendo? encontram a sua empresa? Bom, eu tenho a Amy Quiroga, consultoria e treinamento, exatamente para falar dessa forma humana e necessária da venda. Então, eu faço formação de time de vendas. Então, é uma empresa que tem um produto interessante e ela quer ter um canal de vendas, ela quer ter um time de vendas direto até para levar para o consumidor, para ter aquela essência de tudo aquilo que ele tem no produto, na experiência. Através de um time próprio, eu formato esse time próprio, até vindo da escola, do que eu vim da venda direta. Eu também faço um trabalho de fundamentação do time de vendas de uma empresa. Por exemplo, tenho clientes de tecnologia, tenho clientes de outras áreas, mas que ele entender esse time de vendas além das 4 paredes da área comercial. Então, eu formato também o desenvolvimento desse time comercial e principalmente dos gestores, né? Sim. aham. E faço o desenvolvimento também das pequenas empreendedoras que querem vender e elas precisam ter
esse olhar de paixão pelo produto, ok, mas paixão também pelo problema. Ah, muito bom, Muito bom, Estou Marcela. nas redes sociais, Marcela Quiroga. Marcela Quiroga? Marcela Quiroga Venda Direta, nas redes sociais. Estou no LinkedIn, Marcela Quiroga também. Tenho canal no YouTube, falo de vendas e bora vender. É Isso aí, muito obrigada. As portas estão abertas. Muito obrigada, uma aula, adorei, adoro o tema, adorei ouvir esse tema com você também, ficou muito mais Muito leve. bom. Muito Ai, que obrigada, delícia. viu? Obrigada, Gente, obrigada. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.